Hi everybody, welcome back! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu quero falar sobre vocabulário, né? Porque, claro, a gente tá sempre aqui falando da importância da gramática, quanto é importante entender a estrutura do idioma, né? No caso aqui do inglês nesse vídeo, né? O quanto ele contrasta com a sua língua materna, no caso, acredito eu, o português, ou qualquer que seja ela, né? E o quanto é importante bater nesses pontos aí, visando o teu aprendizado o mais rápido e eficaz possível, né? Não adianta nada aprender de forma rápida e que não seja de forma eficaz, e também não adianta nada aprender de forma eficaz e levar 20 anos, né? Ninguém quer levar 20 anos para começar a colher os frutos dos estudos, né? Mas nesse vídeo eu quero falar da outra contraparte, do outro lado da moeda, no caso aqui o vocabulário, né? É desnecessário lembrar você que não adianta nada saber a estrutura do idioma, né, as regras, como ele funciona e tudo e tal, se você não tem repertório para se comunicar, né? Claro, partindo do pressuposto que teu objetivo é se comunicar. Se ele não é, ele deveria ser, porque aprender um idioma só para saber a curiosidade ali da parte gramatical, eu acho que nem vale a pena. E olha que eu sou um super nerd aí em relação a estudar gramática de idiomas, né? Mas o objetivo final do aluno normal, no bom sentido, é comunicação. Espero que seja o seu. Se for esse o caso, fica aqui comigo que eu quero falar de um tema, e vou falar de um tema super importante, que é, como eu já disse, o vocabulário, mas além do vocabulário é como aprender vocabulário da melhor maneira possível. Para compartilhar uma história particular, quando eu comecei a estudar inglês, já existia internet, já existia, enfim, né, uma boa parte dos meios aí digitais que existem hoje, mas não existia, no caso, o ChatGPT, né, que é o que eu quero falar um pouquinho, que é a ferramenta que eu quero dar uma ênfase nesse vídeo, né. Então, eu acabei aprendendo mais voltado ali na parte de, olha, eu quero essa palavra, eu uso bastante em português, então eu quero aprender essa palavra em inglês, né, e nem sempre funciona dessa maneira, porque nessa dinâmica eu acabei aprendendo muitas palavras, tendo como ferramenta apenas um dicionário, que sabe Deus, né? Eu não vou falar qual é o dicionário porque eu nem lembro e nem que eu lembrasse, eu não vou ser antiético nesse nível. Mas sabe Deus o quão acurado estava aquele material naquela época, né? Estamos falando aí dos idos de 2004, 2005. Então eu acabei aprendendo muitas palavras que eu nunca usei, né? E isso se tornou um gatilho, né, um tabu, digamos assim, que eu evito ao máximo, né, dou o meu melhor para que os meus alunos não tenham esse problema. Então todas as palavras que eu trago nas aulas são palavras que, de fato, os alunos vão utilizar, que vai beneficiá-los e que vão ser palavras úteis, e o mesmo se aplica e se estende aos vídeos que eu faço aqui no YouTube para vocês, tá? Então, assim, qual é a dinâmica desse vídeo? Eu perguntei pro ChatGPT quais são 10 boas dicas aí para você maximizar, para você otimizar o teu aprendizado, né, de palavras ali, né? Então eu quero dar uma olhada e quero ver quantas dessas abordagens eu concordo ou discordo com base na minha experiência de alguém que começou a estudar inglês e aprender muito antes da internet ser o que ela é hoje, tá? Não quero parecer velho demais, mas aí, né, 2005, quem era já adolescente nessa época sabe que a internet era outro mundo, era outra coisa, né? As possibilidades eram completamente diferentes. Mas sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha no que o ChatGPT me diz aqui. Eu quero compartilhar com você e dar a minha opinião, né, em relação a isso. Então a primeira delas aqui, ele começa com repetição espaçada, spaced repetition, né, para usar sistemas que trabalham com essa questão da repetição. Aqui ele cita os aplicativos Anki e Quizlet. O segundo eu nunca usei, o primeiro eu já usei e uso para as minhas aulas e para os meus estudos de idiomas, tá? E é muito bom, acredito que o Quizlet também seja, tá? Mas o princípio aqui não são nem os aplicativos, né? O princípio aqui é o estudo de flashcards, que é basicamente você usar cartas, né, onde você faz esse movimento, né, flashcards, você vira as cartas com a resposta, né, e no caso aqui a pergunta. Isso é usado para todo tipo de estudo, e no caso dos idiomas, além de, claro, gramática, também dá para estudar com flashcards, mas o principal, o mais interessante de estudar com flashcards
em inglês, idiomas, enfim, é a parte de vocabulário, né? Você tem uma palavra aqui, por exemplo, cachorro. Como é que fala cachorro em inglês? Atrás vai ter dog, né? Mas você tem que responder antes de você virar. Então é uma forma de você se testar. Eu não quero prolongar muito, eu só quero dizer nesse vídeo que é uma forma espetacular, tá? Se você puder dar uma olhada lá no flashcards, nesses aplicativos que estão aqui, e dar uma pesquisada um pouco mais, eu vou trazer um vídeo só sobre isso, de tão interessante que é e abrangente que é esse assunto, tá? Mas é muito bacana esse Spaced Repetition, essa repetição espaçada. Funciona super bem, só adianto isso por enquanto. A segunda dica que ele trouxe aqui é associar palavras a contextos, tá? Então eu pego esse gancho para falar algo que eu sempre comento nas minhas aulas, acredito que eu já devo ter comentado alguma vez aqui no canal, que é o nosso cérebro memoriza as informações, os pedaços de informação e as palavras, né, os sons que as palavras produzem e chegam até nós, nada mais são do que pedaços de informação para o nosso cérebro. Não são exceção, óbvio, né? De 3 maneiras que o cérebro aprende. Uma delas a gente precisa descartar porque ela não é uma boa opção, apesar de funcionar muitas das vezes, que é o trauma, né? Se alguém faz algo ruim para você, você nunca mais vai esquecer aquela pessoa, o rosto, o momento, enfim. Então o trauma é com certeza uma forma, né, um mecanismo de defesa do nosso cérebro para aprender com uma situação ruim. É óbvio, no estudo a gente não vai por esse caminho. As outras duas são boas, eu diria, né, que é a repetição, você ficar repetindo a palavra, né, até você memorizar, e a mais interessante de todas, na minha opinião, que é a associação. Você associar o que aquela palavra representa com outras coisas. Porque dessa forma você não vai estar apenas memorizando, mas você vai estar internalizando o que aquela palavra significa. E isso é o mais importante de longe, você internalizar. Você, ao falar aquela palavra, você ter a possibilidade de sentir aquela palavra. Isso acontece em português, em qualquer palavra que você fala em português. Presumindo que português é a sua língua materna, né? Se você fala elefante, já vai vir a imagem de um bicho grande com tromba, enfim, e orelhas grandes e tudo mais, né? Mas aqui voltando, né? Ele dá o exemplo de, ao invés de aprender apenas to run, né, o verbo to run, que é correr, coloque numa frase, I run every morning in the park. Excelente dica, você vai estar visualizando, né? I run every morning in the park. Especialmente se você faz isso, mas mesmo que você não faça isso, faça um exercício de imaginação. Imagine que você faz isso de fato. Se imagine, né, falando isso, I run every morning in the park. Eu corro todas as manhãs no parque. E se imagine fazendo isso. Eu acrescentaria aqui mais uma frase para ter essa palavra, esse verbo run em outra dinâmica. Por exemplo, I like to run every morning. Então, na primeira você está dizendo, né, traduzindo para o português, eu corro todas as manhãs, né? E na segunda que eu falei aqui, I like to run every morning, eu gosto de correr todas as manhãs. Repare que na tradução em português, apesar de no inglês ali ser a mesma coisa, mas na hora que você traduz, na primeira frase você está traduzindo eu corro, você está conjugando o verbo, né? O que não acontece em inglês, pelo menos não da mesma maneira, mas em português acontece. E na segunda eu gosto de correr. Eu sei que isso não parece fazer diferença, mas vai por mim. Quando você coloca o mesmo verbo, né, dentro de frases, é claro, com o objetivo de visualizá-las, de internalizá-las, mas em dinâmicas diferentes, né? I like to run, I run. Eu gosto de correr, eu corro. Isso vai ampliar, vai duplicar, digamos, a qualidade dessa dica número 2 aqui, que na minha opinião já é excelente. Nota 10 para o ChatGPT. Aliás, se você que é aluno de idiomas ainda não usa o ChatGPT para praticar, para estudar, eu acredito que você está abrindo mão de uma das melhores ferramentas aí da atualidade, tá? E mais importante, de graça. O que eu estou mostrando aqui é não sei nem o nome, na verdade, né? Mas é a versão grátis ali, né? Então a versão paga, então, deve ser melhor ainda. Em breve eu vou experimentar a versão paga e também trago atualizações aqui. Terceira dica é para usar a palavra de forma ativa, né? Não é apenas memorizar, mas também colocá-la em contextos, né? Criando frases próprias, repetindo-as em voz alta e também escrevendo textos curtos ali, né? Quanto mais você usa, diz aqui o ChatGPT, mais o cérebro fixa. Essa é uma verdade inegável, tá? Então, realmente aí é uma dica muito boa também, eu estou de pleno acordo. Número 4 é para fazer conexões mentais, né? Relacionar as palavras novas com imagens, sons
né? Ou palavras que são parecidas em português, né? Isso chama-se método mnemônico, né? É excelente, só que eu recomendo isso aqui para palavras mais difíceis, tá? Aquelas que você realmente precisa associar, que você não consegue associar de maneira fácil, tá? E aí fica ao critério de cada um, né? Aquela palavra que você percebe, poxa, faz um tempo que eu tô escrevendo, falando, usando essa palavra, seja um verbo, seja um vocabulário, não interessa. Mas você tá com dificuldade, tenta recorrer a um verbo mnemônico, assim, a estratégia mnemônica, né? Que é associar uma palavra, né, da língua portuguesa com o que aquela palavra representa. Nem que seja uma associação ridícula, né? Vamos supor aqui, eu vou tentar fazer um exemplo imaginário. Imagine que uma palavra que você tem dificuldade, ela pareça com o nome João. Exemplo, não vai acontecer isso, eu acho, mas só para você entender. Aí você imagina um amigo seu chamado João, se você tiver um amigo chamado João, melhor ainda, né? Fazendo a ação que aquela palavra representa, né? Vamos supor que a palavra em si represente uma ação ruim, uma ação que remeta à tristeza. Você imagina o João chorando. Pode parecer boba essa abordagem, mas vai por mim. Nosso cérebro é campeão em fazer esse tipo de associação e, mais importante, em reter esse tipo de associação, tá? Então tenta alguma coisa nesse sentido, né? E aqui é amplo, eu tô dando só um exemplo, tá? Você pode usar e abusar da dica número 4 aqui, que é fazer conexões mentais. Número 5 é exposição constante ao idioma, consumir séries, músicas, vídeos, ler livros fáceis, para você que tá começando, é claro, né? Depois que você tá avançado, você tem que cair para dentro como se fosse um nativo, né? Não pode se contentar com um material ali beabá para quem tá começando, é óbvio, né? Mas para você que tá começando, realmente embarcar nesse lado, né, de você, que vai te possibilitar expor aí o idioma, te expor ao idioma e expor o idioma a você, né? Fazer uma exposição bilateral, digamos assim, né? E aqui diz, mesmo sem entender tudo, seu cérebro vai reforçando o vocabulário. Mais pura verdade. Use um caderno, dica número 6. Um caderno ou sistema pessoal para anotar, de preferência à mão, tá? Já tem estudo científico falando o quanto que, quando a gente anota alguma coisa à mão, é muito mais eficaz do que anotar no celular ou no teclado do computador, né? Não que não seja eficaz no celular ou no teclado, mas a mão é muito mais. Você está usando mais partes do seu cérebro com aquele mesmo objetivo, com aquele mesmo propósito. E é óbvio, isso vai reverter em resultado no final, tá? Resultado a mais, né? Um plus, um a mais aí em relação a isso. Aqui dá a dica de organizar por temas, né? Você colocar palavras por temas. Isso é excelente também, né? São os chunks, os pedaços de palavras que a gente chama, né? Grupos de palavras, melhor dizendo. Chunk é pedaço, né? Mas assim a gente usa para falar um grupo de palavras, né? Partes do corpo, cores, né? Começando falando dos mais óbvios. Números. Trabalho, profissões, né? Quero aprender a fazer uma lista de profissões. Aí, olha, lembra do flashcards? Pega tudo isso e divide lá no flashcards, né? Faz lá os baralhos, digamos assim. Se você já sabe o que é, você vai entender. Se você ainda vai ver o que são flashcards, você vai entender quando chegar lá. Mas você consegue já unir uma coisa à outra, né? Aí situações também, óbvio, né? Dá pra dividir em temas e situações, né? No aeroporto, que palavras que eu vou usar e tudo e tal, né? Número 7 é a revisão ativa, né? Então aí volta no que eu falei lá, o segundo item da forma que o nosso cérebro aprende, que é através da repetição, tá? Quando a gente repete, a gente inevitavelmente aprende, né? O exemplo que eu sempre dou, você brasileiro sabe o que significa a palavra chikungunya. Provavelmente sabe, né? Por quê? Porque isso foi uma doença, enfim, um mosquito da dengue lá, né? Nem lembro direito. Mas é algo que foi repetido nos meios de comunicação exaustivamente. Então, apesar de ser uma palavra super inusitada e difícil, digamos assim, que se você tivesse ouvido apenas meia dúzia de vezes, você nunca lembraria. Não tem como, né? Mas você lembra por conta das exaustivas vezes que você ouviu isso nos jornais, rádios, meios de comunicação de um modo geral. Número 8, estude menos palavras, mas melhor. Então, foque na qualidade, não na quantidade, né? Não queira aprender 50 palavras por dia, tá dizendo aqui, né?
Tenta alguma coisa entre 5 e 10, né? Aí eu concordo, mas eu acho que tem que ser um pouco mais modesto também para você que está começando agora. Eu acho que 3 palavras por dia, e é o conselho que eu dou para os meus alunos, já está de bom tamanho no começo. Aí você vai, conforme você vai pegando o jeito, pegando o gosto, né? Você vai aumentando ali, né? Eu acho que mais do que 10, mesmo para você que já está estudando há muito tempo, não tem porquê por dia, digamos assim. Eu digo assim, qualidade, né? Porque não adianta nada você ver 50 palavras, 20 ou 30, que seja, e depois, no final do dia, não ter nem tempo de revisá-las, né? Porque o princípio é aprender a acordar pela manhã, já descobrir quais são as 5 palavras do dia, ou 6, ou 10, ou 3, e anotar em algum lugar, de preferência, à mão no caderno, né? Você passar o dia tentando relembrar, transformar isso num exercício, digamos assim, tentar relembrar essas palavras, e no final do dia você, antes de dormir, fazer um repasso, fazer uma revisão, né? E dormir. Pronto. Aí isso vai com certeza te dar um grau de retenção aí acima de 90%, tranquilo. Ou seja, de 100 palavras que você aprender em um mês, 90 você vai lembrar. Fazendo dessa maneira, fazendo direitinho, tá? Se não mais, tá? Falo 90 sendo bem conservador, assim, bem pessimista. Número 9, pratique com alguém. É importantíssimo você ter um colega, né? Não é uma regra, tá? Se você é mais introspectivo, mais tímido, não precisa se preocupar, não é uma regra absoluta, mas ajuda se você encontrar algum colega que está aprendendo, que tem um perfil parecido, né? Que você já se dá bem, né? E que está num nível parecido com você, nada melhor, né? Até para um motivar o outro, para um cobrar o outro no bom sentido, né? Pô, vamos lá, não vai desanimar agora, vambora, né? Esse tipo de atividade aí é boa, né? E a 10ª, o que eu já acabei falando aqui sem querer, mas enfim, já entreguei, repetição em diferentes momentos do dia. Refrisar a mesma palavra em horários diferentes, manhã, tarde, noite, melhora a retenção. Com toda certeza. Esse é o método que o nosso cérebro trabalha, né? Ele processa toda a informação que a gente teve durante o dia, né? E antes de dormir, tudo e tal. E daí, né, durante o sono, né, ele vê o que fica e o que vai embora, né? O que vai pra lixeira, né? Então, fazendo essas repetições durante o dia, a chance do teu cérebro jogar aquilo ali pra lixeira é bem menor do que se você não fizer assim, tá? E é claro, aqui eu adicionaria uma 11ª dica, só pra gente encerrar, que é a questão de você vai estar aprendendo nessa dica de aprender as palavras por dia, né? Aí você coloca no caderno a data, inclusive, né? Data de hoje, as palavras, né? O significado e, se você tiver tempo, uma frase curta ou 2, né? Onde você utiliza, escrevendo, botando para jogo mesmo aquela palavra, né? Escrevendo. Não precisa você criar, pede pro ChatGPT criar 2 frases, né? Mas o importante é que você escreva ali, né? Tem o significado e tem a palavra, né? De repente um parênteses ali para a forma que a palavra é pronunciada também é importante, ajuda, né? Se não tem problema, mas né, é bom você ter o som correto da palavra, né? Senão você acaba batendo em cima da pronúncia errada e daí para desfazer isso lá na frente é um trabalhão. Mas o ponto é, fechou o dia, beleza, no outro dia vai ser outro dia, né? Mas você estabeleceu um sistema de você revisar o que você viu nos dias anteriores, tá? Aí eu também peço licença para dizer que isso vale um vídeo à parte, tá? Que é o que os especialistas chamam de curva do esquecimento. Se você ouve uma palavra, uma informação que seja hoje, e você não ouve no dia seguinte, a chance de você lembrar, tô tentando fazer como se fosse um gráfico aqui, né? Ela cai drasticamente. Já se você acaba não vendo no segundo dia, né? E nem no terceiro, a chance de você esquecer é quase 100%, né? Ao passo que se você aprende uma informação num dia, no outro você revê, no terceiro dia você revê, no quarto também, a chance de você esquecer essa palavra também diminui drasticamente, que é o seu objetivo, né? Aprender uma palavra e memorizá-la. Não estou dizendo que todo dia você tem que fazer as palavras do dia em questão e revisar as do dia anterior, mas, se possível, é uma excelente estratégia. Mas aí você pode bolar, pode pegar no final da semana, ver todas as palavras, né? E literalmente ver, olhar.
Dog, cachorro, legal. Cat, gato, beleza. Vambora, né? Leia as frases ali. Isso aí vai tomar o quê? 15 minutos? 30 no máximo? É isso.